E quando você está cansado e mesmo assim, Jesus te manda alimentar espiritualmente as pessoas. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, no Café com AP, essa live devocional para uma vida plena. E queremos começar essa live declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Digno de glória, digno de honra e de louvor. Apresentamos nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos reconciliamos contigo através do ato legal da cruz do Calvário, para onde nos dirigimos cada vez que necessitamos, crendo não só no poder da morte de Cristo, mas no poder da ressurreição, porque se a morte foi poderosa para vencer, para triunfar sobre principados na cruz do Calvário, imagina o poder da ressurreição. E a Bíblia nos fala que o mesmo Espírito e o mesmo poder que operaram para ressuscitar Jesus de dentre os mortos é o que está operando em nós. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Dura para sempre. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Olha aí, de surpresa. Vamos lá, quem é que está entrando de surpresa aqui na minha live? Glória a Deus. Bom, enquanto isso, abra a sua Bíblia comigo no texto de Mateus 14, verso 13. Mateus 14, 13. E hoje nós vamos falar de Jesus em Cafarnaum. E o ano é o ano 28 depois de Cristo, mês de abril, ou março, segundo os maiores historiadores da palavra de Deus. Então nós estamos aqui seguindo nessa live, nessa temporada Jesus, nós estamos seguindo aqui a ordem cronológica dos fatos. E aqui nós vamos ver o milagre de número 18 de Jesus, onde ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, imagina a quantidade de pessoas que estavam ali necessitadas. Esse contexto vai falar muito comigo e com você, porque a live de hoje, ela vai falar sobre quando nós estamos cansados e mesmo assim o Senhor nos ordena, nos dirige para alimentarmos outras pessoas. Espera aí, gente, alguém pediu aqui para entrar. Vai chegando, marca aí alguém. Marca alguém enquanto isso. Estou regulando aqui algumas coisinhas. Glória a Deus. Vamos em frente. Ficou essa tarja preta aqui embaixo. Não sei como é que tá para vocês aí. Mas vamos em frente. Vamos lá. Alguém escreve para mim aí Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. E o que nós vemos nesse texto aqui é o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos disseram para Jesus: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida.
E Jesus lhe respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo de comer. E então eles disseram: tudo que nós possuímos são 5 pães e 2 peixinhos. E aí o Senhor Jesus manda que eles assentassem em grupos de 100, de 50, dá graças e entrega para os discípulos, que distribui à multidão, alimenta a multidão, e depois que todos comem, os discípulos recolhem 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só, gente, nós temos muitas coisas riquíssimas para aprender nesse texto. Se encontra não só aqui em Mateus 14, 13, mas em Marcos 6, 10, 6, 30, em Lucas 9 e em João também. Primeira coisa que a gente vê é o seguinte: os discípulos eles estão voltando de um envio, onde eles operaram sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Curaram enfermos, limparam leprosos, ressuscitaram mortos, expulsaram demônios. E eles voltam cansados. E quando eles voltam cansados, Jesus se retira com eles para um lugar tranquilo, um lugar deserto, para que eles pudessem descansar. Mas a multidão, sabendo do que tinha acontecido, vai acompanhá-los. E quando Jesus vê que a multidão acompanhou, ele tem compaixão da multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E ali é a hora que Jesus começa a curar os doentes, a ministrar. Quantas vezes você é enviado por Deus para realizar algo, seja ministerialmente, seja no âmbito familiar, seja na igreja, seja como for. E aí você se sente cansado, naturalmente esgotado. Por quê? Porque você se doou, porque você está ali envolvido, né, em entregar algo para alguém da parte de Deus. E de repente, quando você pensa, agora eu vou descansar, surgem mais problemas, surgem mais situações. Parece que não para. E nessa hora, é a hora em que a gente, na nossa mentalidade humana, fala assim: ó, Jesus, manda embora agora esse povo, né? Eles precisam, o lugar está deserto, eles precisam de lugar para comer, né? E é interessante que os discípulos têm essa reação natural, e Jesus fala assim: não, deem vocês de comer. E eles vão averiguar, e eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. O menininho que chegou ali com 5 pães e 2 peixinhos, eu fico imaginando a mãe desse menininho fazendo a merendeira dele, né? Botando ali o lanchinho e falando: vai lá, tá? Acompanha Jesus, tá bom? Tá aqui teu lanchinho. E de repente era tudo que tinha. E aí, o que acontece? Humanamente falando, era impossível. Então a gente vê nesse texto Jesus levando os discípulos para o lugar deserto. Deus, ele tem muitos objetivos quando ele nos conduz para lugares desertos. Nós, naturalmente, de maneira inteligente, não queremos os lugares desertos. Apesar de muitas vezes a gente caçar problema e se enfiar nos desertos. Tá? Quantas vezes a gente arruma deserto para a nossa vida? Mas não é disso que o texto está falando. Está falando que Jesus levou eles para um lugar deserto. Então, existem lugares desertos na sua vida que não foi você que caçou com as suas próprias mãos. Mas é Jesus que está te levando para lugares desertos, para ali você poder oferecer algo para outras pessoas que estão nesses lugares desertos. E, ao mesmo tempo, para o Senhor realizar milagres. E nessa live de hoje, eu quero liberar sobre nós essa palavra de milagre, essa palavra de manifestação do sobrenatural. Se você precisa hoje de um milagre, se você se sente num lugar deserto, se você se sente nesse lugar e ainda tendo que ajudar outras pessoas, então você está na live certa. Né? A Rosângela ali vindo da live do Apóstolo Ricardo. Grande abraço para você, para o meu amigo Apóstolo Ricardo. Grande abraço a todos que estão chegando. Meu cafezinho está aqui. Cadê o teu? Então, se você está se vendo num lugar deserto, pergunte: Deus, fui eu que me coloquei aqui ou foi o Senhor que me trouxe? Se você entender que lugares desertos existem para você
ajudar pessoas que se encontram nesses lugares, então Deus está disposto a realizar milagres. E eu quero um milagre. Eu quero um milagre hoje na minha vida. Eu desejo um milagre hoje para a sua vida. Quantos aqui precisam de um milagre? Então diga, eu creio. Diga, eu quero um milagre, eu creio no milagre, eu preciso de um milagre. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua angústia. Eu sei de uma coisa. O Deus que nos envia para lugares desertos com o objetivo de realizar o sobrenatural é o Deus que alimenta a multidão e ainda supre de maneira superabundante. O que acontece? Os discípulos estão cansados, se deparam nessa situação, só tem 5 pães e 2 peixinhos, e lá no texto de Marcos 6, que relata o mesmo fato, né? Você vai juntando os textos e vai vendo a riqueza de detalhes que cada evangelista traz, você vê Marcos dizendo assim, olha, nem 200 denários servia para alimentar uma multidão. Será que a gente deveria gastar isso somente para comprar pão e peixe para essa multidão? Sabe o que isso quer dizer? Que no caixa ministerial de Jesus existia um saldo de 200 denários. Escuta o que eu estou te falando. Tem gente achando que não sei o que da vida ministerial de Jesus, da vida pessoal e ministerial. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus tinha um estilo de vida onde ele não tinha onde reclinar a cabeça. Estilo de vida. José e Maria tinham uma condição simples na hora de fazer as suas ofertas lá, quando Jesus aparece ali pequeno na Bíblia, mas eles foram financiados pelos magos do Oriente e depois José abre ali a sua empresinha, né? Seu negócio, que Jesus trabalha até os seus 30 anos. Depois o ministério de Jesus é financiado por mulheres, esposas das autoridades da época. 200 denários equivaleria a 200 dias de trabalho braçal, quase um ano de salário de trabalho braçal. Bom, fechando esse parênteses para você entender uma coisa. Jesus tinha como mandar esses discípulos caçarem onde comprar e gastar todo o caixa ministerial comprando pão e peixe para aquela multidão. Mas ele decidiu realizar um milagre. Sabe o que isso me ensina? O que isso te ensina? Que Deus, o Deus que decide se manifestar através de riquezas para provar que é Deus, o Deus que é o dono do ouro e da prata, ele quer que nós entendamos uma coisa. Se a gente achar que só o dinheiro é a solução para os problemas que a gente tem, sejam pessoais, conjugais, ministeriais, então ele já teria dado esse dinheiro. Quantas vezes você e eu nos equivocamos quando a gente pensa o seguinte, não, se eu tiver tanto em quantia, minha vida está resolvida. Olha, o dinheiro resolve boa parte de problemas. O livro de Provérbios fala isso. Mas se fosse só isso, Deus tinha te dado. O fato é que, quando Deus quer realizar um milagre, ele impede da gente usar esse recurso. E muitas vezes ele até fecha determinadas torneiras, para que a gente aprenda a viver do sobrenatural. Jesus não permitiu que aquele dinheiro fosse investido nisso. Eu imagino que muitas outras vezes, Jesus falou lá para Judas, ó Judas, vai lá comprar um sanduba pra gente, né? E batata frita, o suquinho, né? Mas, quando Deus decide nos levar para lugares desertos, como minha amiga pastora Fernanda disse aqui, lugares desertos são lugares de silêncio, são lugares muitas vezes de tristeza. É porque ele quer ali reunir multidões com a mesma necessidade. Ele quer ali realizar milagres. Ele quer ali realizar o suprimento sobrenatural. Ele quer manifestar a glória dele. Então, no meio do deserto que você se encontre hoje, encontre Jesus. Invoque a ele. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro, ele transfere a responsabilidade. Ele diz para os discípulos, resolvam vocês.
Deus coloca a gente para resolver problemas dos quais a gente faz parte. E aí, os discípulos vão tentar resolver e eles se deparam com a limitação. O que você tem hoje na tua mão? Deus quer usar o pequeno, Deus quer usar o pouco, Deus quer usar o limitado que está na minha mão e na sua mão. Mas Deus não quer que isso fique assim. Deus quer que isso multiplique. Deus quer que isso se manifeste de maneira sobrenatural. Quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a primeira coisa que ele diz é: organizem a multidão. E aí eles são organizados em grupos de 100, de 50. E a Bíblia fala que ele manda que eles se assentassem na relva. Sem entrar em muitos detalhes aqui, o que me vem à mente é: deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. É descansar antes do milagre acontecer. Olha que desafio. Toda necessidade de milagre vem acompanhada de angústia, de ansiedade, de medo, de insegurança, de frustração, de incertezas. E de repente Jesus fala assim: senta, descansa. Que exercício de fé é a gente parar a nossa alma. É a gente cessar a voz da multidão nos nossos ouvidos. Respirar fundo e ouvir a voz do amado Espírito Santo. É saber descansar em Deus antes de receber o milagre. É se organizar para receber o milagre. Então existe uma postura antecipada à manifestação do recurso que a gente precisa. Por isso é importante a gente descobrir que postura a gente precisa tomar hoje. Qual postura você precisa tomar para receber o seu milagre? Qual atitude, em que área nós precisamos descansar e confiar? Jesus pega o limitado e apresenta para o Pai: 5 pães, 2 peixinhos. Faz uma oração de gratidão. Consagra aqueles 5 pães, 2 peixinhos. Quando ele desce aquele cestinho, talvez aquele recipiente, quantos pães e peixes tinham dentro daquele pequeno recipiente? Os mesmos 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele começa a distribuir para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem para a multidão. E é nesse processo que a multiplicação sobrenatural acontece. Não vem com papo. Um dia eu ouvi alguém falar ali de um pastor que disse que não houve milagre. Não, o povo que se comoveu, estava sentado, começou a desovar o lanche que estava escondido. Mentira de incrédulo. Não tinha comida. O que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora, o milagre aconteceu na distribuição. Tudo aquilo que hoje representa a sua limitação, o seu problema, a sua dificuldade, quando apresentados nas mãos de Deus, você entrega isso, apresenta isso, você conecta isso com o tempo e o modo de Deus. Isso entra na eternidade. E você traz de volta. Quando você traz para a tua mão, aos olhos humanos, é a mesma coisa. Você fala: eu continuo com o meu problema, com a minha limitação. Só que aí, o que mudou nisso? Mudou que agora aquilo foi consagrado, aquilo foi apresentado. E aí o Senhor diz para você: agora compartilha isso. Começa a compartilhar o que você tem nas mãos, com a multidão faminta. Um grande erro que a gente tem é querer compartilhar com pessoas que dizem que têm fome, mas não estão com fome. Por quê? Quem diz que tem fome e não tem fome, desperdiça. Quem tem fome não deixa comida no prato. Quem tem fome e sede não deixa água ou suco no copo. Quem tem necessidade não desperdiça. Quem tem necessidade tem pressa. E quando vê a oportunidade, honra. Então, não se engane com pessoas que dizem que estão afim, porque são essas pessoas que desperdiçam não só aquilo que é colocado nas mãos dela, mas aquilo que foi depositado por Deus na tua vida.
Essas pessoas têm que ser repreendidas. Essas pessoas não estão prontas para receber. A melhor hora para receber algo de Deus é quando a única saída é olhar para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Por quê? Porque ele olhou para o lado, para a direita, para a esquerda, para baixo, para trás, não tem saída. A única saída vem do alto. Nesse momento é a hora em que nós estamos prontos para viver o milagre. Por quê? Porque aí vai fazer valer a frase, só Deus. Agora só Deus. Sempre foi Deus. Sempre. Mas agora você pode receber. Então, os discípulos começam a distribuir para o povo que está organizado e começam a multiplicar. Eu imagino os olhos de Pedro pegando o cestinho, distribuindo aqui, ele tira um pão, ele tira um peixe, quando ele olha, continua 5 pães e 2 peixinhos. Ele, ué, estou fazendo a conta errada. Continua a distribuir, e daqui a pouco ele continua olhando para aquele cesto e continua tendo ali 5 pães e 2 peixinhos, mas os discípulos já estão distribuindo e mais pessoas estão comendo. E depois que todo mundo se alimenta, eu imagino Pedro chegando para Jesus falando, olha Jesus, todo mundo já comeu, está aqui os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega e devolve para o menininho, toma aqui querido, agora é a tua hora de comer tua merenda. O povo se alimenta. E aí Jesus faz algo muito importante. Jesus fala assim, recolham os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Isso aponta para pessoas que mesmo depois da bênção, sabem honrar o Senhor e se mantêm num lugar, num posicionamento que agrada a Deus. Porque tem pessoas que não podem ver muito mel que se lambuza. Tem pessoas que não podem ser abençoadas porque se desviam, se afastam. E esse problema é com elas, não com Deus. Então, é por isso que Jesus diz assim que não pode botar vinho novo em odre velho. Você tem que ter a tua mente transformada. Com o que você vai se conformar? Com a realidade do reino ou com a realidade do mundo? O mundo está tentando o tempo inteiro te botar no molde, numa forma. Agora, como diz a canção, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Por isso que sofre. O sal é pisado quando ele perde o sabor. E aí, como é que se recobra o sabor do sal? Passando ele pelo fogo. É por isso que, como filhos de Deus, muitas vezes passamos por provas para que recobremos o sabor do sal colocado em nós, como identidade, pois a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ah, Jesus, venha ao nosso encontro agora. Venha ao nosso encontro. Se você pode, levanta as tuas mãos, põe a mão no seu coração. Fale em línguas, ore agora. Convide o Senhor. Jesus, então, ele mandou que recolhessem os pedaços. E então eles recolhem 12 cestos de pães. Sabe o que isso fala comigo? Um cesto para cada apóstolo, para cada discípulo de Jesus, dos 12. E Jesus dizendo, na escassez, eu quero suprir não só para todos, mas deixar para cada um de vocês em abundância. Existe um poder quando a gente decide compartilhar com os outros aquilo que a gente tem recebido de Deus. Os outros são alimentados e aquilo que a gente nem tinha passa a se manifestar em nossas mãos. Por isso, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e continuar orando. E dizendo, Senhor, o que eu tenho aqui é pequeno, é limitado. O que eu tenho aqui são meus 5 pães, meus 2 peixinhos, junto com o meu cansaço, junto com a minha sobrecarga. Tem pessoas aqui que se doaram tanto para Deus e para pessoas, foram sugados, sua energia, sua força, sua criatividade. Tem pessoas aqui dizendo, dias de juventude da minha vida foram roubados. Terekevio Sandarayasu. Mas eu sou aquele que se assenta contigo na tua mesa e te chama, Rekara Barraço Dekevio,
para se assentar comigo no meu trono. Neriasturicandoro. E nele tu tens autoridade para governar. Teribarraçudecam. Terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, filha. Tito volhom. Não entre em guerras que eu não te chamei. Terivalarraçudecam. Mas compre as brigas das quais eu faço parte. Tevolhom baixa. Que já estão vencidas na cruz do Calvário e se manifestarão no teu caminhar, diz o Senhor. Aleluia. Se Deus está falando com você, confirma aí, dá glória a Deus. Pai, nós apresentamos a limitação e chamamos a manifestação, a multiplicação. A multiplicação na área da saúde, na área da tranquilidade emocional, na manifestação das riquezas do Espírito, na área financeira e em todos os aspectos. Senhor, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom, esse foi o Café com a P de hoje. Eu vou salvar essa live, depois, mais tarde, ela vai estar no YouTube também. Se você não me segue, clica no link da minha bio, ali tem algumas coisas para você. Tem as minhas redes sociais, tem e-books que você pode adquirir, e adquirindo você adquire revelação para a tua vida espiritual. E ao mesmo tempo, honra e abençoa o nosso ministério. Outra forma de você nos abençoar é você também espontaneamente, voluntariamente, com alegria, ofertando, né, em nossa vida. Algumas pessoas têm feito isso com alegria. Eu louvo, independente o valor. Então tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. É o meu Pix. Se você desejar e fizer isso com alegria e voluntariamente, eu desejo que o Senhor te abençoe poderosamente. Quero agradecer as orações, né? E oro agora pela Eli Maria Lopes, que o anjo do Senhor entre com cura na tua casa agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda disfunção no teu organismo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Olha aqui a Pan Moser. Eu tinha acabado de orar antes da live e perguntei se tinha o aval dele para um testemunho, e você disse que é para compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida. É isso aí. Apóstola Cris, minha amiga, minha apóstola, que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te renove, te abençoe, multiplique as colunas de Deus para as nossas vidas, viu? Pastora Fernanda, pastor Oz, Deus abençoe vocês, que Deus entre com saúde, com paz, com alegria, que Deus vá à frente de vocês nas decisões, nas empreitadas que vocês estão fazendo, com muita honra. Meu amigo pastor Emerson, Deus te abençoe, querido do meu coração, que Deus te honre poderosamente, querido, nas suas escolhas. Pai, aumenta a imunidade da pastora Fernanda agora. Que isso seja sinalizado, Pai, no resultado dos exames. Abençoa a vida financeira da Eleandra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma Célia, Pai. Entra agora na casa da tua filha, Senhor. Que todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão seja dissipado em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus está aí na tua casa. Deus está aí contigo, viu? Clama, invoca o nome dele. Deus é o Deus de perto e Deus é o Deus de longe. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Nós estamos na temporada Jesus, ministrando a vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. Então, acompanhe as outras lives, tá? Você encontra tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, no meu canal. E fica ligadinho. Vem para o meu grupo do Telegram, tá no link da bio. Nós somos em torno de 300 pessoas. E essa semana a gente retoma as orações da madrugada, de sexta para sábado, com a pastora Glaucia. Amém? Dei Brasil, Deus te abençoe. Glória a Deus. Maia Manu, é isso aí. Deus abençoe. Grande abraço, gente. Eu amo vocês, amo estar aqui. E toda terça-feira acontece a nossa live do Café com a P. Então, fica ligado
Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.